Cumprimento a todos os irmãos e queridos ouvintes, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em uma terça-feira, desfrutando de uma vida diária com Deus. Gostaria de hoje, meu irmão, meu ouvinte, amigo, convidar você para abrir vossas Bíblias e meditarmos na palavra do Senhor que está no Evangelho escrito segundo Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13, que está escrito: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis quem eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Meus queridos ouvintes, irmãos e amigos, hoje, terça-feira, estamos às vésperas, onde é comemorado o Natal, uma festa que há vários séculos permeia a humanidade. E por tradição e por assimilação histórica, foi alocado no dia 25 de dezembro, considerado o dia que se celebra o nascimento de Cristo. Ora, historiadores já confirmaram que Jesus não nasceu em dezembro, mas provavelmente em abril ou em outubro. Mas esta não é a questão. A questão aqui que este texto nos trata é o ponto que Jesus pergunta aos seus discípulos sobre o que as pessoas falavam dele, sobre o que eles consideravam de quem era Jesus. Quem Jesus se apresentava na vida deles. Então, alguns discípulos vão dizer: olha, dizem que o Senhor é um dos grandes profetas passado, Jeremias, Elias, João Batista, porque naquele momento alguns acreditavam na reencarnação. Mas Jesus ele não reencarnou. Jesus ele encarnou uma vez no corpo humano, tornando-se homem para que se cumprisse a lei do Senhor. Ora, Jesus Cristo não nasceu, porque um nascimento traz um conceito de um princípio. E Jesus ele pré-existe o princípio. Ele é coeterno, coigual e consubstancial com o Pai. João capítulo 1 vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João vai evidenciar então que Jesus já coexistia face a face com Deus. E Jesus, ao perguntar para os seus discípulos o que ele representava para os seus discípulos, Pedro então faz uma confissão, não por conhecimento humano, não por conhecimento histórico, mas por pura revelação do Espírito Santo de Deus. Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o ponto central em que toda a história da humanidade precisa prestar atenção e entendermos. Jesus não foi simplesmente um grande profeta, como muitos historiadores acreditam,
ou um líder espiritual influente, ou um líder moral. Vamos citar Mahatma Gandhi, um líder moral que influenciou muito o campo social. Sócrates, Aristóteles, grandes filósofos do passado que, de fato, trouxeram grandes contribuições no pensamento humano. Porém, eles não passaram de seres humanos que deixaram sua história, mas, infelizmente, morreram. Não puderam salvar as próprias vidas e não têm poder algum. Mas Jesus não é simplesmente um profeta ou um grande líder. Jesus é o próprio Deus encarnado como um homem. Jesus nasce de um nascimento virginal. Nós usamos o termo nascer porque é costumeiro do ser humano. Jesus, então, ao nascer, ele se encarna, esvazia de si mesmo. Em Colossenses diz que ele, sendo como Deus, não buscou usurpar, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma humilhante, a forma humana. Deixou toda a sua glória, todo o seu poder para se tornar um ser humano. E Jesus nasce do ventre de uma mulher, porque foi assim que Deus estabeleceu o nascimento de todo ser humano, através do nascimento de uma mulher, e para que se cumprisse a promessa de Deus, que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Então eu te pergunto, meu irmão, meu ouvinte, as vésperas do Natal, festas em que as pessoas comemoram a comilança, a bebedice, constroem presépios, árvores de Natal, distribuem presentes, desviando do foco central da figura de Cristo. Então eu te pergunto, quem é Jesus na sua vida? Como está o seu relacionamento com Deus? Você tem Jesus como um menino Jesus? Com uma historinha que seus pais te contaram? Ou que você aprendeu por tradição? Ou você busca ler esta palavra, a palavra de Deus, que revela quem é Jesus, o Salvador da humanidade, aquele que perdoa os pecados? Você tem um relacionamento com Jesus? Você diariamente conversa sobre a sua vida com Ele? Sobre os seus sentimentos? E o mais importante, você busca fazer a sua vontade? Você busca obedecer aquilo que Ele estabeleceu? Porque Jesus foi fiel até a morte de cruz ao Pai. E esta obediência que o Senhor espera de nós. Que nessas vésperas de Natal, o ano está findando, nós possamos fazer uma reflexão sobre a nossa vida, sobre aonde está Jesus, se Ele ocupa o centro da nossa vida, se Ele é o centro da nossa esperança, a nossa confiança, se os nossos olhos estão postos no Senhor, ou se estamos distraídos ou tão ocupados com os problemas do mundo, a rotina estressante, os seus projetos pessoais. Volto a te perguntar, quem é Jesus na sua vida? Que o Espírito Santo de Deus possa entrar no seu coração, que você possa dar crédito a essa palavra, que você possa não escutar somente com os ouvidos, mas meditar. Jesus está pronto a te perdoar. O Senhor não quer condenar ninguém, mas salvar a todos. Então eu te convido hoje, irmão, ouvinte,
Faça a reflexão na sua vida. O único que pode mudar a sua vida é Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.